Olá pessoal, tudo bom? Muito prazer. Eu sou o Leonardo, coordenador de tecnologia no Pectus. Tudo bom? Hoje eu vim trazer um conteúdo para os pais, mães e responsáveis pelos nossos alunos. A gente sabe que as crianças gostam muito de jogar, gostam muito de se entreter, mas às vezes os pais ficam preocupados de quais jogos os filhos devem jogar, quais jogos podem ser prejudiciais, se esses jogos têm se pro pai aquele jogo faz sentido, se pro pai aquele jogo é útil, se a criança está apenas se distraindo, ou se ela está aprendendo, ou até mesmo se ela pode aprender alguma coisa. Eventualmente eu comento com alguns pais, eu indico alguns jogos, eu também converso com os alunos e recomendo alguns jogos que eu sei que trabalham conteúdos que são essenciais no desenvolvimento das crianças e que eu nem comento porque para a criança aquilo não importa. O que importa mesmo é o jogo. Mas para os pais, eu quero que eles se conscientizem de que os jogos não são apenas entretenimento, que não são apenas diversão e que os jogos não se resumem só a algumas notícias que dizem que os jogos são péssimos, que dizem que os jogos causam inúmeros efeitos ruins para as crianças. Hoje eu vou mostrar 6 jogos que eu recomendo que as crianças joguem. São, são alguns games que não necessariamente têm um foco em educação, mas que, como eu disse, trabalham conteúdos que para o desenvolvimento da criança são muito importantes, ok? E eu vou mostrar para vocês em vídeo como que esses jogos funcionam, por que esses jogos são muito bons e quais características, quais elementos, quais conteúdos aquele jogo trabalha ao longo da jogabilidade dele, ok? Então vamos lá. O primeiro jogo é o Minecraft Education. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que ele funciona, ok? Bom, pessoal, o primeiro jogo que eu indico é o Minecraft Education. Ele é o clássico jogo que as crianças já conhecem e já amam, mas essa versão é focada em educação, tem um foco tanto para os professores como para os alunos, mas eu vou mostrar principalmente a parte dos alunos, ok? Se eu vier aqui em destaques, podem perceber que eu tenho lições e mundos pré-prontos. Ou seja, eu tenho aulas que já foram criadas e que eu posso simplesmente baixar e jogar. Se eu vier aqui em kits de disciplinas, eu tenho os temas, ciências, matemática, computação, história, arte, design, esportes, enfim. E dentre esses temas eu tenho outros temas, e dentro desses outros temas eu também vou ter as aulas. Então percebo que é bastante coisa, ok? Por exemplo, esta aula aqui de sistema circulatório. A criança, ela pode fazer essa aula. Parece estranho a ideia da criança querer fazer uma aula dentro do jogo que ela já conhece. Mas é uma coisa nova para ela, é algo que ela nunca viu, que é um mundo pré-criado voltado para o sistema circulatório. Esse mundo pré-criado, no caso, ele tem uma representação de todo o sistema circulatório, que no caso aqui seria o coração e os pulmões. E dentro disso vão ter personagens e objetos que vão explicar passo a passo como que esse sistema funciona, ok? Para nós, da tecnologia, o que nós recomendamos, que é também o que a gente costuma fazer, que é, a gente pega, deixa eu criar aqui um mundo rapidinho, a gente pega um mundo livre, ou até algo que tenha pré-pronto, e a gente programa dentro do Minecraft. Sim, as crianças podem aprender e elas aprendem programação usando o Minecraft. Então, vamos lá. Eu estou aqui dentro do Minecraft. Existe essa parte do jogo que é dedicada para os códigos. Então, eu vou criar aqui projeto de hoje. Pode ser. Vamos lá. Eu tenho isso aqui.
Isso aqui é uma programação em blocos. E pode ser tanto em blocos, como pode ser também em JavaScript ou Python, que são, de fato, linguagens de programação. Aqui, a criança já vai começar a ver noções e as bases da programação, que são estruturas de condição, lógica, loops, variáveis e matemática. Mas eu vou dar um exemplo aqui bem simples e bem rápido. Olha só. Eu vou pegar esse bloco aqui. E eu vou pegar esse outro bloco aqui. O que seria isso aqui? Olha só. Em bloco quebrado, definir tempo dia. No caso, isso aqui é quando esse bloco aqui, que é um bloco de terra, que é exatamente esse aqui que está no chão, quando ele for quebrado, o tempo ele vai ficar de noite, ok? Então percebam que assim que eu executar isso, olha só, o que acontece se eu quebrar esse bloco? Percebam que está de dia, e se eu quebrar, quebra, fica de noite. Então, percebam que eu dei um comando, a partir desse comando eu executo e aí ele passa a valer. Eu posso voltar. Caso eu quebre aquele mesmo bloco, vai ficar dia. 2, 3 e pronto. Ficou o dia. Então, essas simples coisas fazem os alunos começarem a aprender programação. Ok? Então, claro, dentre as várias outras coisas que as crianças também podem aprender no Minecraft. Das que eu me recordo de cabeça, podem plantar, colher, pescar, caçar, construir e minerar. Ok? E essa versão do Minecraft Education, que eu não vou ter aqui agora, tem outros temas e tem outros itens que não tem em outras versões, como, por exemplo, estruturas de química. Tem um aparato de química, tem equipamentos de química e tem também todos os elementos químicos da tabela periódica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho aqui. Salvar isso aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidinho. Acho que eu não vou ter agora guardado aqui uma aula de química que eu fiz com os alunos, mas só para mostrar só que existe essa parte de química dentro do jogo. Aqui no caso, eu tenho cloro, eu tenho enxofre, eu tenho fósforo, entre outros elementos químicos que os alunos eles podem pegar, eles podem combinar e podem criar outros elementos químicos. Então, é muito bom quando os alunos eles começam a se interessar por temas que geralmente eles não iriam atrás, mas que eles têm a chance de começar a ver, de começar a ter noções e até mesmo de se aprofundar quando uma ferramenta que eles já gostam está tão fácil assim está tão fácil acesso para eles. Okay? Então fica a minha primeira recomendação, que é Minecraft Education. Bom, pessoal, continuando então, o nosso próximo jogo ele se chama Overcooked. É um jogo de gerenciamento de cozinha. Mas o que é um jogo de gerenciamento? Basicamente é um jogo que você precisa controlar, comandar e executar várias tarefas simultaneamente, ou pelo menos ao mesmo tempo. No caso, como vocês podem ver aí, aqui no vídeo, enquanto alguém pega as coisas, outra pessoa corta, põe na panela, aí após isso tem que colocar mais coisa na panela, porque um prato ele é feito com 3 ou mais itens. Depois disso tem que pôr no prato, e aí outra pessoa pega, serve, enfim. Então esse que é a base do gerenciamento. Você tem que gerenciar uma cozinha, você tem que gerenciar um restaurante. E a gente sabe que essas coisas não são fáceis, que é um trabalho bem puxado, que é uma coisa que exige muito. E no jogo, claro que não seria fácil, muito pelo contrário, é um jogo bem difícil.
Mas esse jogo, apesar dessa estética fofa, apesar dessa estética de cartoons e de ser algo que é bem simples, ele nos ensina coisas que são muito mais do que a gente pode ver. Eu que sempre coloco esse jogo para os alunos jogarem, eu consigo perceber que esse jogo tem um trabalho em equipe muito grande, que esse jogo ensina um trabalho em equipe muito grande. Por quê? Não tem como vencer uma fase sozinho. Então você precisa necessariamente de alguém. Por mais que você seja muito eficiente, por mais que você seja muito rápido, você vai precisar de alguém nesta cozinha. Porque senão não vai dar certo. É isso. Percebam também que é necessária uma concentração em várias coisas. Então, ao mesmo tempo que você pega, você corta, você põe na panela, e os pratos que estão na panela, eles têm um tempo. Eles têm um tempo de cozimento, que se passa disso, queima. E aí se queima, começa a pegar fogo em tudo. Então, você tem que ter uma concentração, mas não somente em uma coisa. Você tem que ser multitarefas. E nós que somos adultos, a gente sabe muito bem o quanto que isso é importante. Dificilmente a gente consegue parar e fazer só uma coisa, ou parar e prestar atenção só em uma coisa. A gente está o tempo todo fazendo algo aqui, vendo o que vai ter que fazer em sequência e já recebendo mais coisa para fazer. Outra coisa também que esse jogo trabalha é o planejamento. Por que eu digo isso? Quando eu coloco esse jogo para as crianças, eu percebo que elas vão fazendo o que querem. Por exemplo, a da esquerda pega, corta e serve. E aí a da direita quer fazer coisas parecidas. E aí elas vão perdendo, até que elas falam: olha, você faz isso e eu faço isso. Então elas vão percebendo que não tem como fazer tudo e que apesar de ser um jogo, não é bagunça. Então eles têm que se planejar, eles têm que distribuir certinho o que cada um vai fazer. Claro que dependendo da fase e de quantas pessoas tem, você consegue ainda com que cada um faça o que quer. Mas lá pra terceira fase, lá pra quarta fase, essa dinâmica aí já é praticamente impossível. Você tem que se planejar, você tem que distribuir as tarefas e você tem que ter uma organização muito grande. Eu vejo que as crianças, elas não têm isso, elas não têm uma organização, elas não têm uma noção de onde que cada coisa fica. Então esse jogo eu percebo que ajuda as crianças em todos esses pontos. Fora que, claro, é muito divertido e é muito frenético esse jogo. Então, por exemplo, percebam que na outra fase era numa rua. Então, enquanto um fazia coisas de um lado, o outro fazia coisas do outro lado. Conforme as fases vão passando, as fases vão ficando mais difíceis. Os ambientes vão ficando mais difíceis. E aí eles precisam fazer uma coisa que é muito importante, que é se adaptar conforme o lugar. Vocês vão perceber essa fase que um começa de um lado e o outro começa do outro. Só que aí a fase ela muda. Os elementos da fase, ou no caso ali o balcão, muda. Então aquela pessoa que estava na esquerda, ela não consegue ficar só lá agora. Ela tem que se alocar para um outro lado. E a gente sabe muito bem que a vida é isso. Que a gente está num canto, quietinho, tranquilo, e aí vem uma reviravolta, e aí a gente tem que ou começar do zero, ou a gente tem que começar fazendo de um outro jeito. E esse jogo, ele é especialista nisso, porque cada fase tem alguma coisa nesse sentido. Às vezes, um fica preso e de um lado e outra pessoa presa do outro. E aí o que tem em um, por exemplo, alguns ingredientes que tem
de um lado não tem do outro. Então eles têm que ter algum bom senso, eles têm que conversar, eles têm que se entender. Então percebam que por mais que seja simples o jogo, por mais que seja por mais que seja uma coisa bem leve, bem fácil até, e de jogar, trabalha coisas que para nós que somos adultos, a gente sabe o quanto que isso é importante, a gente sabe que todo dia nós usamos isso. Então, por que não fazer com que as crianças trabalhem isso desde pequeno? Por que não? Então fica aí a minha segunda recomendação, que é Overcooked. Bom, continuando então, o nosso próximo jogo se chama Poly Bridge. É um jogo de puzzle, é um jogo de simulação e é um jogo de construção de pontes. Esse jogo, ele preza muito por três coisas: pela física, pela engenharia e pela criatividade. Eu vou explicar o porquê de cada um. Vamos lá, qual que é o propósito do jogo? Você vai ter duas montanhas, dois locais, A e B, ou A e A, aqui no caso, e você tem que fazer certos tipos de veículo passar de um lado para o outro. Parece bem simples, mas, por exemplo, a ponte tem a física da gravidade, que é, eu não posso fazer só uma linha reta de asfalto, por exemplo, porque isso não vai funcionar. Por quê? Porque a ponte não vai ter sustentação e, claramente, a ponte vai cair no rio. Não é? Então, eu não posso só fazer uma linha reta. Eu preciso ter sustentação, eu preciso ter pilares e eu preciso dar estabilidade para a ponte. Então, só que eu já estou trabalhando na física e estou trabalhando questões bem simples de engenharia. Comentando assim, parece uma coisa até bem complexa, mas não, é bem fácil, é bem intuitivo, é muito simples e é muito dinâmico esse jogo. É um jogo muito gostoso de jogar, é um jogo muito bom de experimentar. Esse jogo, além desses três pontos que eu comentei, que é a engenharia, a física e a criatividade, ele trabalha também outras questões. Por exemplo, a concentração e o raciocínio. Por quê? Como eu disse, ele é um jogo de simulação. Então, eu estou criando uma coisa, eu estou projetando uma coisa, e eu tenho que projetar de um jeito que atenda a um propósito. No caso, eu vou colocar um monte de pilar, vou pôr um asfalto e vou torcer para que isso funcione. É mais ou menos isso. Então eu preciso me concentrar, eu preciso criar uma lógica, eu preciso entender quais são os pontos frágeis, quais são os pontos fortes, quais são os pontos de sustentação, onde que eu posso colocar vigas, onde que eu não posso pôr vigas, enfim. Esse jogo também, além de ser muito relaxante, ele trabalha muito a criatividade. Por quê? Você pode tentar quantas e quantas vezes você quiser. Uma hora você vai falhar e a sua ponte vai quebrar, como aconteceu agora mesmo. Então, por ser um jogo que trabalha a criatividade, eu posso pegar aquele mesmo projeto que eu já fiz, editá-lo ou até mesmo reeditá-lo desde o comecinho e ir tentando, conforme a minha criatividade, conforme a minha imaginação, conforme eu quiser. Então eu vou criando, eu vou tentando, eu vou treinando. E isso estimula muito a criatividade da criança. Isso, claro, te permite a liberdade e a experimentação. Você pode testar, errar, fazer desde o zero. Isso é muito bom para a criança, porque a gente sabe que a vida não é feita só de acertos. O tempo todo a gente erra e nós aprendemos com os nossos erros. Esse jogo nos ajuda muito com isso, ok? Também, algo que eu vejo que o jogo ele é muito bom, ele tem um foco também em adaptação ao ambiente. Por exemplo, nesta fase, perceba que o carro azul passou, mas que o vermelho não passa. Não passou no caso. Por quê? Porque são carros que têm a mesma função, que têm, né, o mesmo propósito, que é um carro, só que ele é diferente do outro. Eu não posso fazer uma coisa que só porque se aplica em também se aplica pro outro.
Ou seja, eu preciso criar uma coisa que seja versátil, eu preciso criar uma ponte que seja adaptável, por assim dizer, uma ponte que seja uma ponte que sirva para ambos os casos, entende? Então eu preciso adaptar o tipo de material que eu estou usando, o quanto de material que eu estou usando, porque vocês podem ver que aqui em cima existe um orçamento. Então eu poderia, por exemplo, gastar um monte de material, um monte de dinheiro, mas se eu fizesse isso, eu não iria passar, porque essa fase me obriga a adaptar o meu projeto, obriga a adaptar a minha criatividade ao orçamento que eu tenho. Então, olha só, eu preciso adaptar o meu projeto ao material, ao tipo de veículo que vai passar por lá, ao tipo de desafio que eu vou passar por lá, ao orçamento que eu tenho, ao peso que esses carros fazem na ponte. Vocês vão perceber que quando começar o jogo, bem aqui embaixo, existe um ícone de peso que mostra o quanto que a ponte suporta de peso. Então, caso passe de 100%, é porque a ponte não aguentou e se rompeu. Então, perceba só como que um joguinho tão simples, um joguinho tão relaxante, consegue trabalhar tantas coisas. Percebam como que os jogos, apesar de parecerem uma coisa, eles podem ser outra coisa, eles podem ser uma coisa totalmente diferente do que só o que os olhos podem ver. Então fica a minha terceira recomendação, que é o jogo Polybridge. Bom, o quarto jogo da nossa lista se chama Portal. É um jogo de 2007, ele já é bem antiguinho. Ele é uma história que é um pouco confusa e ela também tem muitas reviravoltas, então eu não posso explicar exatamente como que a história funciona, mas o enredo é: você é uma participante de um estudos de experiências de laboratório. Você basicamente recebe esse braço robótico que pode criar portais e você tem que ir passando de fase em fase. Cada fase você aprende uma mecânica nova, uma dinâmica nova e um novo objetivo. Então, por exemplo, você começa tendo que pegar algum objeto e colocar em cima de um botão. Por exemplo, aqui no exemplo do vídeo, aquele bloco ali, eu coloco um portal ali embaixo, entro por um, saio pelo outro, pego o objeto e coloco no botão. Começa bem simples, começa bem dinâmico e uma inteligência artificial vai conversando com a gente durante todo o jogo. Essa IA, ela parece nossa amiga, mas ao longo do tempo ela vai nos desafiando mais e mais, até que ela começa a propor desafios que são impossíveis para nós, mas a gente, com a nossa esperteza, consegue passar por todos eles. Esse jogo, assim como alguns outros que eu já citei, ele trabalha com questões de física e com questões de gravidade. Então, nesse caso, se eu soltar algum objeto, ele vai cair na gravidade. Ele vai cair por causa da força da gravidade, aliás. Se eu soltar um objeto em um portal que esteja nesse sentido e o outro portal estiver nesse sentido, a força com que ele cai aqui vai ser a força com que ele vai ser projetado aqui. Esse jogo, para a época, ele foi muito inovador, ele foi muito revolucionário, porque ele foi o primeiro jogo a trabalhar com gravidade e movimento linear. E o que seria esse tal de movimento linear? Pra gente é o embalo. A grosso modo é isso. Lembra aquele exemplo que eu dei com o bloco, que se eu soltar ele em um portal, assim ele vai ser assim? O mesmo serve para nós. Se o nosso personagem cair de uma certa altura em um portal que está nesse sentido, quando ele for sair no outro portal que está nesse sentido, ele vai ter um impulso, ele vai ter um embalo. Aquele movimento de queda, ele é convertido e transformado nesse impulso. E essa mecânica para a época era muito boa. Até hoje em dia, na verdade, é muito boa essa mecânica, é muito divertida essa mecânica e ela é muito desafiadora. Como eu disse,
De fase em fase, você vai aprendendo uma mecânica nova, um objetivo novo, e a cada fase você tem que usar a sua criatividade. Porque apesar dos primeiros estágios, apesar das primeiras fases parecerem fáceis, ao longo do tempo você vai ter que pensar em outro jeito que não seja o jeito que a fase quer com que você faça. Como assim? A fase vai te dar um caminho. Você tem que ir daqui até aqui, do A até o B. Só que se você seguir do A até o B, você não vai conseguir. Você tem que pensar em um outro jeito. Ou seja, você vai ter que ser criativo. Você vai ter que bolar alguma estratégia, algum plano, você vai ter que ter alguma coisa em mente. Mais para metade do jogo, ou mais para o finzinho do jogo, essa história muda e ela vai ter uma reviravolta. Que eu não vou contar exatamente como que isso acontece e por que que isso acontece, mas o jogo ele passa a ser, ele para de ser de fases, ele para de ter um objetivo muito simples e muito claro para um escape room. Escape room é aquela dinâmica que você é colocado em um lugar e você tem que resolver vários enigmas e puzzles para solucionar o mistério e sair daquele lugar. Então, o Portal trabalha todas essas coisas, física, gravidade, criatividade. Ele vai, mais pro final do jogo, ele vai ter também essa parte de escape room. E esse jogo, ele é muito divertido. É bom a gente ver que por mais que um jogo ele tenha mais de 10 anos, ele continua tendo mecânicas, uma história e uma dinâmica muito boa, muito divertida. Então fica aí a minha quarta recomendação, que é o jogo Portal. O nosso próximo jogo se chama Superliminal. É um jogo muito criativo, é um jogo muito dinâmico que mistura diversos elementos, como por exemplo quebra-cabeça, elementos surrealistas e, claro, física, não é? Então esse jogo ele trabalha muito, ele tem várias mecânicas que envolvem perspectiva, campo de visão, exploração. Isso tudo sendo um jogo bem simples, sendo um jogo que tem uma aparência até de cartoon, até mesmo de desenho. Então, como que funciona? Bom, nós temos várias mecânicas que brincam com perspectiva e brincam também com o seu campo de visão. Por exemplo, no vídeo vai dar para ver exatamente essa demonstração. A primeira mecânica que nos é explicada é a de perspectiva, que é quando um objeto está perto de você, ele está muito pequeno, mas quando ele está longe, ele está muito maior. Então você consegue fazer com que qualquer objeto dentro do jogo, no caso, ele cresça conforme se afasta de você. Então, no meu caso, vocês vão ver. Quando um objeto ele está pequeno, ele está perto de mim. Mas quando eu vou afastando ele, ele cresce. Se eu for afastando ele cresce, se eu for afastando ele cresce, se eu for afastando ele cresce. Claro que para mim, que estou vendo, é o contrário. Né? Para mim, se eu olhar bem de perto, ele parece enorme, e se eu olhar bem de longe, ele parece bem pequenininho. Mas para quem está assistindo, é exatamente o contrário. Apesar de parecer bem confusa, essa explicação vocês já viram aqui no vídeo, que é até bem simples de jogar e de entender essa mecânica. Ao longo do jogo, vocês vão descobrindo novas mecânicas, vocês vão descobrindo novos jeitos de passar as etapas dos jogos. Então, por exemplo, eu posso pegar um queijo que tem um formato de triângulo e eu pego esse queijo e eu deixo ele longe, pego esse queijo e deixo ele longe. E aí, esse queijo ele cria uma rampa. Então, também eu estou brincando com elementos visuais, eu estou brincando com formas geométricas ao meu favor, para o meu benefício. Conforme o jogo ele vai se desenvolvendo, a sua história vai se criando e a gente vai entendendo um pouco mais o que de fato está acontecendo. Porque a princípio nós somos uma pessoa que está em uma sala com pequenas pecinhas de xadrez e a gente só vai andando por aí e nós vamos descobrindo as mecânicas. Mas conforme nós vamos jogando, a história começa a fazer um sentido, nós começamos a ter um propósito e o jogo vai se desenrolando durante a sua gameplay. Então fica aqui
mais uma ótima, mais uma excelente recomendação, que é Superliminal. E, por fim, para fechar a nossa lista de jogos, nós temos, por último, Monument Valley, que é um jogo de puzzle e de aventura. Ele possui um conceito um pouco diferente. Ele usa a ideia de estruturas impossíveis. E isso causa uma certa contemplação e, ao mesmo tempo, nos dá aquele sentimento de descoberta durante todo o jogo. No caso, a ideia de estruturas impossíveis sugere uma ilusão de perspectiva que, quando a gente olha, ela vai se moldando conforme a nossa percepção. Mais ou menos como esse exemplo que está aí na tela. No caso, essas estruturas estão presentes em todos os cenários do jogo. Então, cabe ao jogador criar os novos caminhos que fazem a perspectiva e a funcionalidade se alterarem. Isso vai abrir novas possibilidades de acessar outras áreas do cenário. O jogo ele tem sim uma certa dificuldade, ou seja, ele não vai entregar tudo de bandeja do que você precisa fazer. Então, o jogador precisa quebrar um pouquinho a cabeça para conseguir entender o conceito de mapa e onde ele vai querer chegar. É um jogo muito bonito, é um jogo bem minimalista e também é um jogo desafiador para os mais jovens. Ele possui uma versão mobile, então ele acaba sendo um jogo bem mais casual, um jogo bem mais relaxante, mas nem por isso eu deixo de recomendar esse jogo, que é o Monument Valley. Por fim, ao longo do vídeo vocês perceberam como que os jogos trabalham, podem desenvolver diversas habilidades que são muito importantes para as crianças e até mesmo para nós. Seja o planejamento, o gerenciamento, a criatividade e o raciocínio. Esses foram apenas 6 jogos, foram apenas 6 exemplos, mas pode apostar que existem centenas de outros jogos que desenvolvem essas e muitas outras habilidades. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do conteúdo. Comentem aqui no vídeo se vocês gostaram, se vocês querem uma parte 2 com outros jogos ou até mesmo outros conteúdos de tecnologia. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar com os amigos. E até a próxima!